A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa Escola Bíblica Especial. Nós estamos estudando essa série de lições com o tema Firmados em Cristo, aonde estamos olhando para as cartas de Paulo aos Colossenses e a Filemon, para a gente entender um pouco sobre o que é essa vida cristã baseada na firmeza do Evangelho, baseada em Cristo Jesus. Já estudamos 5 lições até aqui e durante todas essas 5 lições nós fomos aprendendo a base, a estrutura central que o apóstolo Paulo vai construindo com os irmãos das igrejas em Colossos para explicar que eles estão firmados em Cristo. Hoje nós vamos caminhar para a lição de número 6 e antes disso eu queria pedir para você compartilhar esse link, distribuir ele aí com seus amigos, contatos, com as pessoas que você conhece, se inscrever aqui no canal, dar um joinha aqui na nossa programação para que você, não só você seja abençoado, mas que você também possa abençoar outras tantas pessoas. Então olha só, pega aí a sua Bíblia, nós vamos estudar o último trecho agora de Colossenses capítulo 2. Nossa lição hoje é a lição de número 6. Então, com a Bíblia e com a lição bíblica, eu convido você a estudar conosco a palavra de Deus. Na última lição, nós estudamos um pouquinho sobre a obra de Jesus Cristo. Nós vimos que Jesus Cristo, ele precisa ser a raiz aonde nós estamos firmados. Nós observamos que há uma singularidade em Jesus Cristo. Observamos também que a extraordinária obra de Cristo Jesus na cruz nos colocou numa nova vida, nos colocou numa nova caminhada de fé. Quando o apóstolo Paulo ele dá toda essa introdução, explica tudo isso, ele monta, ele constrói uma base para que logo na sequência, o que nós vamos ver hoje, ele possa contrapor aos ensinos que aqueles religiosos, por meio de filosofias e etc., estavam trazendo para os irmãos na igreja. Então, é muito importante você entender que nessa lição de hoje, a lição de número 6, nós já estamos partindo de um pressuposto importante. Jesus Cristo, o nosso Senhor, realizou uma obra perfeita na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o que permite a gente estudar agora essa lição de número 6. E o tema da nossa lição é como se vence o pecado. Nós vamos observar que o que estava sendo ensinado para os irmãos ali da igreja em Colosso era justamente que eles precisavam de algumas estratégias, de algumas artimanhas, de alguns rituais, para que de fato eles pudessem ser considerados salvos. E o apóstolo Paulo, então, depois de descrever tudo aquilo que Cristo fez, como que ele dominou principados, potestades, como que o seu nome foi estabelecido acima de todo nome, ele vai começar aqui nessa segunda parte, falando justamente o que está ali no versículo de número 16. Ninguém, pois, vos julgue. E essa expressão do apóstolo Paulo, ela descreve aquilo que ele vai contrapor na sequência. Então, ele explica o sacrifício de Cristo na cruz. Agora que você entendeu o sacrifício de Cristo na cruz, o apóstolo Paulo diz, então, já que você entendeu, não se permita mais ser enganado.
não se permita mais ser julgado por algum ritual que você deixou de realizar. Nessa nossa lição, o texto base ele vai dizer assim para nós: essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então veja, o apóstolo Paulo aqui já está levando a gente para uma reflexão de que o combate ao pecado não está relacionado com as aparências, com os rituais, né? Mas com a base central do Evangelho, que é a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nessa lição de número 6, nós queremos responder um pouco, né, e pensar um pouco nessas questões aqui. Como podemos vencer o pecado? Né? A lição vai expor para nós as maneiras equivocadas de tentar vencer o pecado. Pelo legalismo, pelos rituais e etc. Mas a palavra de Deus vai nos conduzir para uma compreensão clara de como se vence o pecado. E para nos ajudar nessa lição, mais uma vez está aqui conosco o pastor Josias. Pastor Josias, mais uma vez, seja bem-vindo aqui nesse tempo e que seja um tempo abençoador aqui para nós e também para os nossos alunos aí. Obrigado, pastor Samuel. É uma satisfação estar com você, meu irmão, minha irmã, aqui para falar da palavra de Deus mais uma vez. Estudar a palavra de Deus sempre é fantástico, a gente fica contente em qualquer ambiente, né? E quando se encontra com amigos fica melhor ainda. Então seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Vamos estudar junto a palavra de Deus. Amém. Bom, a nossa lição bíblica, essa lição 6, ela está dividida em 3 tópicos, né? A vitória pela via do legalismo são os questionamentos que vão sendo levantados aqui. Vitória pela via do misticismo, vitória pela via do ascetismo, né? Já que nós estamos buscando entender como podemos vencer o pecado, então hoje nós vamos pensar um pouquinho como que essa verdade do Evangelho, ela se contrapõe a esses três pontos aqui que estão claros aqui na igreja de Colossenses. Veja, pastor Josias, a primeira pergunta então, com base aqui nos versículos 16 e 17, e também no primeiro item do comentário, explique o que Paulo quis dizer quando disse que os cristãos não podem ser julgados pelo comer, pelo beber ou por guardar certos dias de festas. Bom, vale a pena sempre a gente relembrar que Paulo está combatendo, né, falsos mestres que tinham ali o princípio do gnosticismo, que até a própria palavra gnosis, né, de conhecimento, segundo eles, requeria alcançar um nível superior. Né? Então, eu acho que olhando a questão deles, não é nem tanto combater o pecado conforme a Bíblia, ela nos instrui a combater o pecado, né? Mas de alcançar esse nível, dizendo, a obra de Cristo não é totalmente suficiente, a gente precisa de algo para dar um upgrade, para chegar nesse nível superior de conhecimento e aí a gente tem um crescimento espiritual. Então a base deles era essa. E entre essas regras, né, esses trampolins que eles colocavam para chegar nesse nível de conhecimento e transcender espiritualmente, eles colocavam o legalismo. Né? O legalismo era um desses trampolins que preocupa-se mais com a aparência, né? Então, de não manusear nada, não pegar nada, de não comer, por isso que Paulo fala, olha, ninguém vos julgue, né? Não dê ouvido a esses mestres que têm a dizer o que vocês têm que comer ou beber, e também
observar dias, né? E aí a gente precisa aqui, principalmente nós adventistas, né, fazer uma separação do que Paulo está falando aqui para a gente não colocar no bojo, né, um tanto de outras coisas importantes e tentar descartar por querer combater esse falso ensino. Então, primeiro lugar que eu gostaria de dizer é que Paulo ele não está falando sobre a dieta bíblica alimentar, que se encontra lá em Levítico 11, né, e Deuteronômio 14, não é isso que ele está combatendo. Também ele não está combatendo o veganismo. Pode alguém olhar para esse texto e dizer, não, Paulo é contra os veganos e ele está combatendo isso. Certo. Em outro lugar, a gente vai ver Paulo falando para a gente respeitar os veganos, né? Quem tem essa opção alimentar, respeitar, deixa o irmão. Mas aqui ele está falando, ele está combatendo. Então, não é nem a dieta alimentar bíblica do Antigo Testamento, também não é o veganismo que ele está... Nem uma questão de opção por alimentação. Isso, por a alimentação, mas sim o fato de você fazer dessas coisas um trampolim para querer chegar em um nível de amadurecimento espiritual, de crescimento, né, espiritual. Não é isso que ele está falando. Então, também ele toca em um outro ponto aqui, que é a questão da guarda de dias específicos, né? Também ele não está combatendo o sábado, né? Esse texto não pode ser usado para combater ali o quarto mandamento, porque ele está falando aqui de uma espécie de feriados, né? Então, assim como para nós no Ocidente, principalmente no Brasil, férias tem muito a ver com feriado, né? Férias e feriados para a gente é a mesma coisa. Para os irmãos, lá no começo, os dias instituídos, né, no Antigo Testamento, que seriam esses feriados anuais que Deus determinou, a festa da Páscoa, independente de sábado, domingo, terça, o dia que caísse era um feriado nacional. E como as regras para esse feriado anual eram as mesmas regras para o sábado, semanal, né? O semanal, o sétimo dia, então era comum chamar de sábado também esses feriados, né? Então, e aí a gente tem que fazer essa separação. O que Paulo está combatendo aqui não é o sétimo dia, não é o quarto mandamento, mas sim os feriados nacionais que existiam como preceitos bíblicos para o povo judeu israelita do Antigo Testamento. Então, o que Paulo ele está combatendo aqui, ele não quer dizer que é contra a regra dieta bíblica alimentar do Antigo Testamento, não é contra o veganismo e não é contra a guarda do sábado. Agora, pegar essas coisas para fazer um trampolim para isso, que também vai ficar parecido com aquele erro que mesmo as outras coisas, mesmo a dieta alimentar, mesmo o sábado do mandamento, do quarto mandamento, sendo vigente, nós acreditamos, né, que é vigente para os nossos dias, que devemos guardar o sétimo dia, mas se a gente fizer pensando em salvação, também a gente vai incorrer nesse erro, né? Então, a gente não pode pegar dessas coisas para acrescentar a obra de Cristo. Como vimos semana... inverter a ordem. Isso, semana passada nós falamos da perfeição da obra de Cristo, que ela foi completa. E aí, se a gente pegar e dizer, não, tem que guardar o sábado também, senão vou ser salvo, a gente está diminuindo a dignidade de Cristo. E a obra dele não foi perfeita, então precisa de uma ajuda minha. Veja que tudo complica, né? Sim. Então, esses falsos mestres, eles estavam com essas ideias. Se você quiser crescimento espiritual, então não coma nenhum tipo de carne. Parece... está próximo do veganismo, mas o veganismo é uma outra coisa, porque ela está preocupada com o físico, coisa que aqui não. Eles condenavam justamente o físico. Então a ideia era o seguinte, olha, a matéria é má, o corpo é má, então
o que o corpo gosta muito, vamos negar para ele, vamos desprezar, vamos matar ele na unha, né? Se ele gosta de um churrasco no final de semana, uma picanha na brasa ali, ele gosta muito disso, então para com isso. Deixa isso de fora, né? Porque a gente tem que castigar a matéria que é má. E aí a gente consegue, então, transcender, a gente vai conseguir um crescimento espiritual se a gente castigar a matéria que é má, né? Então, por isso não coma isso, não coma aquilo, não beba isso, não coma aquilo. Tem tudo a ver com a questão espiritual. Por isso que eu falo que não tem a ver com veganismo, né? O vegano, ele diz assim, não, para mim eu vou me sentir melhor sem comer carne, vou optar por alimento, é uma questão física que para mim eu acho que é melhor. Então, pode ser que tenha algum irmão vegano, né, assistindo e tentar entender que isso é um ataque ao veganismo. Não, não é, porque o veganismo não tem algo a ver com espiritualidade em si, né? A opção por o alimento não está relacionada com a espiritualidade, digamos assim, né? Isso. Então, eu opto em comer carne ou eu opto em não comer carne. Essa é uma opção que eu faço. O problema está quando eu digo, eu não vou comer carne porque isso me torna mais próximo da divindade, isso me torna mais espiritual, né? Não, eu vou comer só vegetais porque isso me torna espiritualmente superior, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Né? Exatamente, dizer assim, olha, o crente que come carne, ele é menos crente do que o que não come, né? Então, aí, não é isso que ele está tratando, ele está tratando dessa relação de fazer essas coisas como trampolim. Então, se eu não como carne, então eu sou um crente melhor, né? Paulo até vai falar em um outro lugar ao contrário, ele vai falar de fracos na fé, daqueles que entendem dessa Romanos maneira. 14, né? Isso. Mas mesmo assim ele pede para respeitar, porque ele sabe que tem um lugar do veganismo. Quem quer ser vegano não tem problema, tem um lugar e deve ser respeitado. Mas se for para tratar dele como uma ferramenta espiritual para crescimento espiritual, é onde ele condena. Aí é um problema sério. Exatamente. Né? E aqui a gente vê claramente que eles estavam usando essas que seriam algumas tradições festivas, né? Para dizer que aquilo te dava a palavra que você usou, um upgrade, né? Isso. Você é salvo, legal, mas olha, para você ser mais salvo ainda, você precisa fazer isso, isso, né? E Paulo está dizendo que não é bem assim, né? O sacrifício de Cristo é exclusivo, único e permanente, né? E aberto e revelado, né? Porque esses falsos mestres, ele tinha muito de assim, olha, existe um conhecimento oculto que eu sei, você não sabe, então siga minhas regras. Se você quiser alcançar, siga minhas regras. Né? Faz muito sentido isso, né? Bom, pergunta então de número 2. Bom, essa pergunta, acho que ficou claro para todos, né? Como o pastor Josias frisou bem, nós não estamos falando aqui, Paulo não está atacando nem o sétimo dia como o quarto mandamento e nem a dieta bíblica como Levíticos 11 e Deuteronômio. Esse não é o ponto. O ponto dessa discussão aqui em Colossenses do apóstolo Paulo é justamente se utilizar de alguns meios, de alguns rituais para imprimir uma espiritualidade a mais. Então, sempre que você estudar textos da Escritura, principalmente textos que tendem a ter uma conotação ou uma observância doutrinária, você precisa sempre observar contexto, observar, né, José? Sempre importante você observar o que é dito no restante da Escritura, porque muitas heresias surgem justamente assim, né? Lê um texto isolado, cria-se uma ideia em cima desse texto e desconsidera todo o restante da Escritura. Então, só para deixar claro, então. Após ler Colossenses capítulo 2, versículo 18, e os primeiros parágrafos do item 2 do comentário, comente sobre o tipo de espiritualidade mística defendida e vivida pelos falsos mestres de Colossos. Bom, a espiritualidade, né, como falamos, ela vai muito para tentar levar a pessoa para o transcendental, um caminho que dizia que só alguns mestres que tinham isso e esses mestres que ensinavam. Dentre esses ensinos estava a adoração a anjos. Né? Então,
Semana passada a gente falou que a heresia, ela adentra de maneira sorrateira, sutil, com ar de piedade. Esse é um desses casos, porque assim, eles chegavam mostrando uma humildade falsa que não tinha, para desviar as pessoas a não adorar Jesus, a adorar a anjos. Como que eles diziam? Eles chegavam e diziam assim, olha, não, mas é uma pretensão, uma arrogância muito grande de alguém que chegar diretamente no trono da graça e falar cara a cara com Deus. Se Ele é o soberano, o supremo de toda a criação, nós, presos em uma matéria ruim, mal, um corpo de pecado, quer entrar na presença de Deus, falar direto, né, com o chefe, não, isso é muita soberba, não, tão errado, seja humilde igual a gente. A gente faz o quê? Pede para um anjo ir lá. O anjo virou intermediário. Isso, a gente adora o anjo, a gente se aproxima com o anjo, que é uma criatura superior a nós, então ele tem ali um acesso não tem a nossa matéria ruim, isso, né? não tem a matéria ruim, ele pode entrar na presença de Deus e falar com Deus sobre você, então assim, tem que ser humilde, né? Tem que ser humilde e reconhecer o seu lugar, que a gente não é nada, a gente é pequenininho, e Deus é o grandioso todo, então precisa-se de um intermediário. Então, veja, com essa falsa piedade, né? Com a falsa humildade, eles estavam levando os irmãos a adorarem anjos. Adora anjo para que o anjo faça o trabalho de intermediário, né, entre você e Deus, porque é uma arrogância, dizia ele, você querer ir diretamente a Deus. E não é isso que Jesus falou, né? Ele falou que ele abriu um novo e vivo caminho, né? É um negócio impressionante. O véu, né, foi rasgado, agora todos somos nações de sacerdotes, diz Pedro, né? Somos nação santa, né? Somos sacerdotes todos, não é só o pastor, não é só o líder religioso, são todos, e todos têm esse direito, de fato, de ir de frente, estar cara a cara com Deus, ir lá no trono da graça e falar com Ele, através da oração. Não precisa de intermediário, não precisa de nenhum santo, né? Não precisa de nenhum líder humano, não precisa nem de anjos. O caminho já está aberto. A gente vai até ele. O escritor aos Hebreus, ele usa a expressão intrepidez, né? Coragem. Né? Com ousadia. Seja ousado ao chegar. Quando eu leio essa expressão, e Hebreus, ele está fazendo, assim, ele faz um contraponto, ele pinça muita coisa ali do Antigo Testamento, de Levítico e tal. Você observa que poderia, de fato, haver, né, esse sentimento assim, mas espera, o Todo-Poderoso, soberano, está dizendo agora que eu posso entrar na presença dele, mas ele não vai me matar, não vai jogar uma tocha em cima de mim, não vai me fulminar, né? E aí o escritor aos Hebreus usa essa expressão, tem ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, né? Ou seja, a partir do momento que o sangue de Cristo é derramado na cruz do Calvário, esse sangue abre um caminho na direção do Pai Eterno, na direção, o abismo de separação é fechado, há uma ponte que nos leva para o outro lado, né? A tal ponto, Josias, que eu até pensando aqui, o próprio Cristo fala desse relacionamento com Deus no secreto do quarto, né? E ele fala, você ora em secreto, o Pai te ouve em secreto, a recompensa do Pai vem em secreto, né? Então você percebe claramente que Jesus ele não tem essa coisa como é que eu digo assim, rituais místicos de espiritualidades espalhafatosos, né? Para demonstrar algum tipo de grau de santidade, algum tipo de grau de salvação, né? O quarto é suficiente com Deus, né? E todos esses textos que você citou, a gente vai ver sempre um ponto em comum, né? O incentivo para a gente fazer isso. Exato. Né? Todos os autores falam assim, vá assim mesmo, vá diante de Deus, vá com fé, porque o ser humano ele tem a tendência de querer sempre a mensagem de segunda mão. Lembra-se do povo lá no Monte Sinai, que Moisés disse, vamos lá, Deus vai falar com a gente. Arruma todo mundo, toma um banho, coloca uma roupa, vamos subir no monte que Deus vai falar com a gente. O que eles falaram?
Não, Moisés, vai você, fala com Deus, e o que ele falar, você passa pra gente. Então, o ser humano, ele sempre teve a tendência, né, de ter a mensagem de Deus em segunda mão. Construir intermediários. Isso, né? E aí, esses mestres, eles não são mestres por acaso, né? Eles são mestres em toda a artimanha. E ele pega essa questão que ele sabe que tem no ser humano, e aí é onde eles imbuem heresias, né? Fala assim, olha, o povo tem essa tendência de não querer ir diretamente a Deus, né? Que é sempre uma mensagem de segunda mão. Deus tem que falar primeiro com o pastor para depois falar com ele. Tem que falar com a irmã profetisa primeiro para falar com ele. Ele está sempre procurando, são poucos aqueles que são ousados e dizem, não, Deus vai falar comigo da mesma forma que fala com o pastor. Sim. E eu vou lá, eu vou falar com ele. São poucos, a maioria prefere de segunda mão, né? Se Deus usar alguém para falar com ele. E é por isso que todos os textos bíblicos vão impulsionar a gente para ir lá. Vai você mesmo, fale você com Deus. E esse é o caminho, né? Porque a gente vai tirar muito desses intermediários, né? E aí, assim, da mesma forma que eles estavam prestando culto a anjos, né, idolatrando anjos, da mesma forma pode ser com pessoas. Só troca o agente ali de um anjo para uma pessoa. Não, porque a irmã fulana de tal, não, Deus fala com ela e ela vai falar comigo e acaba idolatrando também um irmão, uma irmã, um pastor, um líder religioso. E o caminho não é esse. Né? Nós que somos pentecostais, a gente corre muito mais risco com essas coisas, né? E é interessante porque sempre há uma ideia do seguinte, lembrando até do tópico anterior que a gente já conversou aqui. Eu tive uma revelação. Eu tenho uma mensagem, né? Que era justamente o que eles faziam aqui, né? Se você olhar aqui o versículo 18, né? Eles diziam que tinham uma visão, né? Ou seja, só eles que eram detentores dessa mensagem, só eles. Eu sempre, quando eu falo dessas questões, e muitas pessoas, quando a gente fala disso, elas equivocadamente, elas dizem que nós estamos nos contrapondo contra essas manifestações espirituais que de fato existem no meio, principalmente no meio pentecostal, revelação, de profecia e etc. Mas não é isso não, não é isso não. O ponto central aqui é que Deus tem duas maneiras de falar, né? Deus fala de duas formas. Deus fala de forma ordinária, de forma extraordinária. Assim como Deus age de forma ordinária, de forma extraordinária, né? E o problema do misticismo é que ele busca Deus sempre no extraordinário. Aquilo que a gente estava conversando aqui antes de gravar, né? A dificuldade, por exemplo, de você orar quando ninguém está te enxergando, né? E aí, pastor José, esses dias eu até escrevi, acho que foi no meu Instagram, eu escrevi isso, né? Que se a gente olhar para as experiências espirituais dos principais personagens da Bíblia, você vai observar o seguinte, eles estavam sozinhos. Eram eles com Deus. Né? Você pega, por exemplo, Abraão. Abraão teve a experiência do pedido para sacrificar Isaac. Né? Quem falou com Abraão? Deus falou com Abraão. Imagina o Abraão, ele contou para alguém? Não. Né? Ele leva o Isaac. Quando chega lá, o Senhor providencia, né? A ideia ali do providencial, né? O Senhor providencia o cordeiro. Não, calma aí, Abraão. Não. O Abraão volta para casa. O que ele vai contar em casa é o que ele viveu lá. Mas ninguém viu. Entende? Então, assim, às vezes, eu acho que o que esses falsos mestres ganham é como você falou, essa ideia do secundário. Mas essa ideia de sempre se desejar Deus a partir daquilo que é extraordinário. Aquilo que Deus não vai fazer sempre. Né? E, ao invés disso, do contrário disso, que seria a gente buscar Deus, ler a palavra, ter uma vida de oração, ter uma vida de santificação e etc. A gente vai tendo dificuldade com essas coisas, né? A gente prefere, né, ligar para uma pessoa, o que Deus está falando para mim aí? Olha, o que Deus tem de notícia para mim, né? E nós sabemos que Deus usa muitas pessoas,
Mas nós também sabemos que muitas heresias surgem a partir desse tipo de situação, né? Pelo menos está claro aqui em Colossenses. Né? Sim, e existe uma carnalidade muito grande nisso, que é a ideia desses mestres de colocar o outro em xeque. Porque se ele chega para o outro que está propenso a acreditar nisso, né, que caiu na lábia dele, diz assim, olha, a gente precisa de intermediários, os anjos são intermediários. E eu tenho contato com eles. Olha, sabe o que o anjo disse a respeito de você? Você tem que fazer isso, isso, isso. Colocou você o outro fica em xeque. Você fica numa situação, o que eu faço? O cara ouviu o anjo, como é que eu não faço? Isso, aí a pessoa fica propenso, né, a seguir, de fato, o mestre, a fazer o que ele está falando, porque ele colocou ele em xeque, assim. Ou ele vai dizer, não, eu não acredito em anjo, ou não acredito que o anjo falou com você, ou ele vai ter que se submeter, de fato, não, então, se o anjo falou isso, eu vou fazer isso que você falou. Aí vem o sentimento dos bereanos, né? Isso. Rapaz, o anjo falou, vamos fazer o seguinte, deixa Deus confirmar esse negócio para mim, então, eu vou lá estudar, eu vou verificar isso, né? Porque eu acho até interessante, né, que no versículo 19 ele diz assim, trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, ou seja, não está unida a Cristo, e a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Né? Então ele fala, ó, vocês não podem aceitar essas pessoas que estão falando aí de culto a anjo, fingindo humildade, por conta da sua ostentação e arrogância inútil. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça. E aqui a ideia é que não está nem na cabeça nem no corpo. É alguém que não pertence a Cristo e que está ali dizendo que recebeu alguma revelação, alguma visão que não condiz com a vontade de Cristo. Né? Seria um máximo uma prótese, né? Ele pegou um outro caminho, né? Esse intermediador que ele procura o tirou do cabeça, sim, que é Cristo, né? Então, como alguém que está fora do corpo, alguém que é artificialmente, né, colocado ali, está junto, mas não é de fato do corpo, porque não está ligado no corpo, como que essas pessoas vão dizer o que vocês têm que fazer? Né? Então, a gente precisa ver que sempre a gente vai colocar em xeque, né, esses ensinamentos dos falsos mestres, quando a gente sabe, tem ideia desse novo e vivo caminho que a gente falou, que você citou os bereanos. Né? Os bereanos não cabem nesse contexto aqui, porque assim, se um crente chegasse para um falso mestre desse, falasse, não, o anjo falou isso para você, então tá, eu vou falar com Deus, eu vou diretamente com Deus. Sim. E ver se Deus mandou um anjo falar de fato, né? Logo quebra o vínculo com esse falso mestre. Peraí, você está dizendo que eu estou mentindo, então? Você não está acreditando, então? Não vai acontecer isso e tal. E esse é um princípio importante com falsos mestres. Isso. Eles não gostam de ser contrariados. Né? Isso. E principalmente com pessoas que se utilizam do misticismo para impor verdade ou autoridade sobre outras pessoas. Geralmente eles fazem esse tipo de papel, né? Você não está acreditando, você está duvidando, hein? Você vai ver o que vai acontecer. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. E coloca outra pessoa numa situação assim, será que eu vou brigar com Deus mesmo? Será que não é? Né? Que é aquela coisa de... você está duvidando, né? Isso me faz lembrar, pastor Josias, lá do texto de Ezequiel, né? Quando o Senhor chama Ezequiel, e meu irmão, preste atenção, isso é muito importante. Quando o Senhor chama Ezequiel, o Senhor diz assim, você vai lá e você vai dar essa mensagem para o povo. O Ezequiel fala assim, o povo não vai acreditar. O povo não vai acreditar que um cara que nem eu... Não, ele não vai acreditar. Aí lá, acho que está no segundo capítulo, ou no primeiro capítulo do livro do profeta Ezequiel, o Senhor diz assim, quer creiam, quer não creiam, vá lá e diga o que eu estou mandando você falar. O profeta não está preocupado se você vai acreditar nele ou não. Deus me mandou e é o seguinte, para além disso, a sua resolução é com Deus, não é com o profeta. O profeta só faz a mensagem, né? A sua resolução é com Deus. Então, eu gosto dessa ideia, né? Meu irmão, essa é a verdade do Evangelho. Pastor, eu não acredito nisso, meu irmão. Aí é o seguinte, você acreditando ou não acreditando, essa continua sendo a verdade do Evangelho.
E ele fica contente até quando há uma dúvida sincera, né? Que a Bíblia não é contrário à dúvida De jeito totalmente. algum. Se é uma dúvida sincera, como os bereanos que você citou, assim, ó, não, esse Paulo aí, ele tá falando umas coisas, mas será que é mesmo? Tá certo, ele é apóstolo, Deus chamou ele tem a experiência lá de Damasco, a gente conhece a vida dele, como ele se doa para o evangelho, mas será se é? E aí, então vamos verificar o que... A partir da dúvida você verifica. E aí você vê que, diferente, né, dos mestres falsos que você falou, que não gostam, que fica chateado, Paulo elogia. Diz assim, ó, quem dera que todo mundo fosse igual assim, eles, que fosse buscar de fato e ver, olha, tá batendo o que estou falando com o evangelho, né? E já o falso mestre não. Se você duvidar de alguma coisa e querer ir atrás... Ele não quer que você confirme, né? Isso. Ele não quer que você confira nada, né? Porque se você confirmar ou conferir alguma coisa, pode... Eu já presenciei, né, situações de algumas pessoas nessa situação dizer assim, a pessoa, não, eu vou dar uma verificada na Bíblia. Não, mas a letra mata. Também. O Espírito vivifica, ou seja, aquilo que eu estou falando para você é vida, mas se você for procurar na Bíblia e ela contrariar o que eu estou dizendo, aí a letra mata. Né? E aí nós temos... Cheque novamente. Exatamente, em xeque novamente. E aí nós temos exatamente o contrário na Escritura, né? Que é o compromisso com a verdade. E aí, meu irmão, minha irmã, você que é nosso aluno aqui nessa nossa lição, só para também fazer um contraponto importante aqui. Muitas pessoas acreditam que o contrário de verdade ou o contrário de crer é incredulidade. Aliás, é dúvida, tá? Mas não. O contrário é incredulidade. Então veja, não é uma coisa é você duvidar de algo. Senhor, é isso mesmo? Senhor, confirma isso no meu coração. Senhor, me ajude a confirmar isso na sua palavra. Isso é uma dúvida. A dúvida gera uma inquietação no coração que te leva para a fonte, né? Te leva para aquilo que é primário, que é a palavra de Deus. Né? Agora, a incredulidade, esse é um contraponto perigoso, né? Porque a incredulidade, essa sim, é o oposto a crer. Né? Então, eu não creio, não porque eu duvido, mas porque eu sou incrédulo. Aí são duas coisas distintas. A incredulidade é combatida na Escritura, né? A dúvida não. Tanto que o apóstolo Paulo mesmo vai dizer aos Tessalonicenses para que eles fizessem prova, né? No mesmo contexto ali, né, ele diz, faz prova, mas continue orando, não deixe de crer e tal, mas faça a prova. A prova é importante. Só que assim, os mestres eles sabem de tudo isso, né? E aí eles vão levar para um campo muito específico, que é o que a gente está falando, o misticismo. Que é o que favorece a eles. Né? Porque lá é difícil ter prova. Sim. Né? É difícil, nesse campo místico, ter uma prova exata, né? Se foi ou não. Sim. A pessoa vai ficar dependendo. Deus falou com ele mesmo? O anjo falou com ele mesmo ou não? Como eu provo isso ou não? Eu então vou pedir para Deus falar comigo. Mas aí Deus não falou. E aí ele está certo ou não? Sabe? É muito perigoso esse campo que eles levam. Né? Eles vão levar sempre para esse campo. Por isso, sempre que a gente procura trazer para a Bíblia, eles vão se incomodar. Sim, né? sim. Porque eles querem ficar nesse campo mesmo do misticismo. Que é o campo do será, né? Do será. Será que isso. falou mesmo? Ou não falou? Mas quem sou eu para dizer? Eu nunca ouvi anjo. Como que é a voz, né? Isso. Tem muito disso mesmo. Né? Tem muito disso. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando aqui nossa lição de número 6. Estamos falando sobre algumas dessas artimanhas que esses falsos mestres haviam construído para enganar as pessoas. E o apóstolo Paulo vai dizer que todos esses métodos não eram suficientes ou não eram capazes, né, de fazer com que o coração deles, transformado pelo Evangelho, continuasse firme no Evangelho. Né? Ou seja, a carne, para dizer não para o pecado, por meio desses rituais, o apóstolo Paulo está deixando claro que não está acontecendo isso, né? Mesmo porque os rituais já são motivados pela
pela arrogância, né? Pela prepotência do coração, pela falsidade, né? Algumas expressões que ele vai usar aqui. Bom, vamos então para a nossa pergunta de número 3. Colossenses 2,19, e responda: segundo Paulo, o que realmente os cristãos colossenses precisavam para seu crescimento na jornada cristã? Leia então também o último parágrafo aí do item 1. Então, o que eles precisavam de verdade, segundo aqui o apóstolo Paulo? Então, como nós falamos, o crescimento espiritual vem pelo legalismo? Paulo já respondeu que não. Que não. Vem pelo misticismo? Paulo também respondeu que não. Então, de fato, o que devemos fazer para crescermos espiritualmente? E aí, a solução, veja que ela é simples. Ela, mais uma vez, contrapõe todo o sistema complicado dos falsos mestres, né? Que sempre complica, sempre vem trazer fardo. O que Jesus falou, o meu fardo é leve, né? Mas de falsos mestres sempre é pesado, sempre é complicado, é complexo demais. E aí Paulo oferece uma resposta simples. Quer crescimento espiritual? Esteja ligado a Cristo. Está continuando o que ele falou lá atrás, né? Isso, lá atrás. Então eu falo assim, ó, se você está no caminho, você está ligado no cabeça que é Cristo, você está no corpo de Cristo, ele cresce. Não tem como, do contrário, isso acontecer. Quem está fora, né? E o próprio Jesus, lá nos evangelhos, ele vai usar outra metáfora. Em vez de um corpo ligado à cabeça, ele vai fazer a metáfora de um ramo ligado à videira. Ele diz assim, olha, eu sou a videira. Paulo aqui está falando que ele é o cabeça, né? Lá ele disse, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Paulo fala que nós somos o corpo, né? Ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Se você estiver ligado em mim, você cresce. Não é natural, não é o que acontece na natureza? Um ramo ligado a um tronco, a um caule, ele vai continuar crescendo. Agora corta ele, tenta separar dele, tenta colocar qualquer outra junção. Não, eu vou cortar aqui e colocar um pedaço de ferro entre o caule e o ramo. Não tem jeito. Não tem como. Qualquer tipo de adaptação vai morrer esse ramo que estiver longe. Assim como o corpo. Se não estiver ligado à cabeça, não tem como. Não vai crescer, né? Tirar um pedaço do dedo que seja, põe as melhores condições ali. Ele vai definhar, vai apodrecer, não vai continuar. Não tem como viver sem o corpo. Viver sem o corpo, né? E é isso que Paulo está falando. A solução é simples demais, irmãos. Esteja ligado a Cristo, esteja ligado à cabeça, você cresce. Não vai precisar dessas outras coisas para crescer, né? Claro que a gente sabe que quem está ligado a Cristo está no reino dele, tem as éticas do reino dele e a gente segue essas éticas do reino dele, mas não com esse sentido de que eu tenho que fazer para me tornar mais espiritual. Não é para quê, é por quê, né? Isso, porque eu faço porque eu já estou. Se eu estou no reino, quem está no reino faz isso. Então, quem está no reino ora, quem está no reino jejua. Agora, quando a gente começa a inverter, pegar essas coisas e dizer assim, olha, o fulano ele é mais crente porque ora mais, o fulano ele tem um nível espiritual maior porque ele jejua 2 vezes por semana e eu só uma. Quando a gente pega isso e tenta inverter, dar uma ênfase, uma importância maior a essas coisas do que a Cristo, aí é onde a gente está na disfunção. Então assim, ó, eu consigo ser melhor crente e ter um crescimento espiritual se eu estou ligado mais a Cristo. Então, se está ligado mais a Cristo, claro que você vai ter atitudes, né, que vão ser reflexo disso, mas o fato é de eu estar em Cristo. Por exemplo, a oração por si só não vai acrescentar uma espiritualidade se eu não estiver ligado a Cristo. Porque, do contrário, eu deveria chegar à conclusão que os monges budistas são mais espirituais que nós, mais santos que nós, porque eles oram o dia inteiro, né? Muito mais tempo, eles se dedicam a isso, em orações e orações, mas, de fato, eles conseguiram um nível espiritual
cristão verdadeiro mais do que nós que oramos menos que eles? Não, porque eles não estão fazendo isso ligado a Cristo. Agora, se eles estão ligados a Cristo com essa intensidade de oração, é uma outra coisa. História. É outra história. Cristo, ele se estabelece como a base de tudo, né? Uhum. Eu gosto muito quando a gente estuda, por exemplo, na Bíblia, a ideia do galardão, né? Eu acho muito interessante essa doutrina do galardão, porque você percebe claramente assim, ó, tá salvo. Tá salvo. Entre os salvos, e que são aqueles que vão agora viver e trabalhar pelo reino de Deus, existem uns que trabalham mais do que outros. Uhum. Sim. E isso é uma coisa muito simples. E vai ter um galardão maior. Não é equivalência de salvação, né? A salvação é única e de um jeito só. Pela graça, pela fé na obra de Jesus Cristo. Acabou, irmão. A salvação é pela graça. Não adianta. Não adianta tentar entrar de outro jeito, porque não entra. Agora, uma vez dentro do reino de Deus, eu gostei da expressão que você falou, né? Que agora que eu estou dentro, aí eu pensei aqui comigo, né? O restante é lucro. Uhum. Porque quando esse rei chega para mim e diz assim, olha, mas aqui nós acordamos às 8, vamos dormir às 8. Eu falo, estou no lucro. Eu estava do lado de fora. Eu estava morto, eu estava indo para a condenação. Aqui, não, eu estou no lucro. Então, é aí que eu acho que a santificação ela começa a fazer sentido. A espiritualidade começa a fazer sentido. Porque eu não faço para pertencer ao reino. Eu faço porque eu sou do reino. Essa é a vivência do reino, né? O dia a dia do reino, né? E isso vai contrapor completamente a essa ideia de fazer isso, fazer aquilo para ser melhor aceito por Deus, para Deus gostar mais de mim, ou eu deixei de fazer tal coisa, por isso que Deus não gosta mais de mim. Sabe, essa sentimentalização de Deus, essas coisas humanas que a gente às vezes tenta cravar em Deus, ela não serve, porque o texto é claro, né? Cristo fez uma obra completa, eterna. E perfeita. Perfeita. Não precisa de acréscimos. Agora, cada um de nós vamos vivendo a nossa vida no corpo, né? O Paulo enfatiza isso, né? No corpo. Então, nós nos ajudamos mutuamente à edificação do corpo, mas não fazemos isso para sermos salvos, né? Nós já somos salvos, né? Esse está no corpo, esse está no caminho, esse está ligado à cabeça que é o diferencial. A gente fala que é uma receita simples de Paulo, mas se você for aprofundado, você vai ver a complexidade disso. É simples, eu estou nele, mas como nós falamos semana passada, né? Essa nova vida, esse estar em Cristo é algo muito radical, é muito diferente. Não é que nós tínhamos uma vida que Paulo vai chamar de uma outra vida ou de velha vida e de repente Cristo veio, mostrou um caminho e deu um upgrade na nossa vida, nessa né? vida que eu tinha. Foi uma atualizada. Não, ele mudou a configuração inteira disso, por isso que é uma nova vida. A gente foi configurado diferente, sim. É uma nova vida. Se a gente pensasse na ideia do DNA, é diferente, né? Você tem um DNA de Adão e na nova vida você tem um DNA de Cristo. De Cristo. Né? Você é descendente de Adão na velha vida, mas na nova vida você é descendente de Cristo, né? Então isso muda radicalmente tudo. Muda, porque a pena é que algumas pessoas pensam que foi uma melhorada, né? Temos o DNA de Adão, mas foi melhorado por Cristo. Não foi, ele tirou aquele rancor e colocou um outro novo, né? Isso que é uma nova vida, e essa nova vida é estar no corpo, estar no corpo é estar ligado à cabeça que é Cristo, é dele que emana a vida, é dele que emana a espiritualidade, é dele que emana o amor sendo derramado em nossos corações, e é isso que faz a gente crescer e frutificar. Legal. Bom, meu irmão, minha irmã, eu acho que acho que a gente já está quase estourando o nosso tempo. Então, tá bom. Como aqui a quarta pergunta, nós já praticamente respondemos essa pergunta, porque ela está falando sobre a questão do ascetismo, né? Então, eu vou deixar de comer carne, vai melhorar o pecado? Eu vou deixar de... Então, nós já vimos aqui, né, pastor Josias, que essa realidade não é possível, né? Nós somos libertos do pecado pelo sacrifício de Cristo na cruz e nós nos mantemos longe do pecado
também por meio dessa obra agora santificadora de Cristo na nossa vida. Então eu queria nessa última questão, pastor Josias, pensando um pouquinho até na aplicação de tudo isso que nós estudamos aqui, como que uma pessoa unida a Cristo, então, ela pode viver uma vida contra o pecado, né? Como disse o tema da nossa lição, né? Que é como se vence o pecado, como que uma pessoa que foi salva em Cristo, então vamos partir já desse princípio, né? E aí se você quiser depois aplicar isso, dizer para aqueles que não foram salvos, né? Que não tem como lutar contra o pecado, mas partindo do princípio que essa pessoa foi salva em Cristo, a obra de Cristo está sobre a sua vida, o sangue de Cristo está sobre ela, como ela vence o pecado? Como nós falamos, ele estando ligado em Cristo, logo ela vai experimentar a liberdade, né, que Paulo vai falar, a liberdade da morte e ressurreição de Cristo, o efeito que traz para a gente. Então ele fala, se vocês foram mortos em Cristo, né, Cristo morreu, vocês foram mortos junto com Ele. Ele está se referindo à ideia do batismo, né, que tem todo o simbolismo. Nós somos mortos, sepultados junto com Cristo, mas ressurgimos novamente com Cristo. Quando nós ressurgimos para uma liberdade. Agora, não precisamos mais da escravidão antiga, do pecado. Então, o pecado escraviza, o pecado amarra, ele nos amarra. Aí ele fala assim, olha, Cristo vos libertou, vocês morreram e ressuscitaram, estão libertos. Por que vocês vão querer ficar presos de novo, a essas questões novamente? Se vocês estão livres, então é sempre um caminho de simplicidade, né? Assim, olha, mantenha-se em Cristo e mantenha-se livre. Não tente, não deixe as pessoas se enganar porque eles querem te escravizar, eles querem te prender às regras do jeito deles. Faça isso, faça aquilo. Não, eu estou livre, eu estou livre. Cristo me salvou, Ele me libertou, estou livre e agora eu permaneço nele. Isso aqui também não é um grito de liberdade a todo tipo de ordem, né? Alguém pode entender assim, então tá, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso obedecer mais nada. Você precisa a Cristo. Paulo, ao mesmo tempo que ele fala que nós somos livres do pecado, mas ele chama a ele mesmo de escravo. Somos escravos de Cristo, né? Eu, servo de Cristo, sim. Eu, doulos de Cristo. Sim. Então, nós somos escravos dele. Então, nós obedecemos a Cristo, a palavra dele, o evangelho dele. Isso não é pesado. A gente continua sendo livre, porque o mandamento dele é santo, justo e bom, e a gente faz como livres, libertos, né? Não para tentar alcançar alguma coisa que já alcançamos. Então veja a redundância. Ele fala, não, você tem que fazer isso para alcançar. Paulo diz assim, mas você já foi. Vocês não morreram com ele? Vocês não ressuscitaram com ele? Vocês já alcançaram. Por que tentar voltar lá atrás e fazer o caminho de volta para tentar outra vez? Não tente, vocês já são libertos. Chega a ser uma tolice, né? Tolice. Então, assim, combater o pecado é estar com Cristo, é estar perto dele. Quanto mais perto dele, mais longe do pecado. Então, se você vê o pecado se aproximando muito de você, acenda a luz de alerta e diz, olha, eu estou me afastando de Deus em algum momento, porque não tem como você ficar... Acaba sendo uma substituição mesmo, Isso, né? Não tem como você ficar perto de Deus e perto do pecado ao mesmo tempo. Então esteja perto de Jesus, o cabeça, logicamente você vai estar longe do pecado. Uma coisa vai repelir a outra, Isso. Né? A gente chegando ao final aqui, eu vou pedir para você orar, pastor Josias, e aí eu lembrei aqui de uma colocação que um professor meu sempre fazia, que ele dizia assim que quando a gente lê, por exemplo, esse texto de Colossenses, né, o escrito de dívida foi cravado na cruz e essa coisa toda, aí ele diz assim, sempre que alguém ou o próprio Satanás acusar você de algum pecado, você lembra para ele aonde esse pecado está cravado. Né? Então, porque essa é uma ideia, né? Às vezes algumas pessoas tentam ressuscitar alguns pecados para exercer algum tipo de domínio, né? E Cristo não faz isso com a gente, né? Não. Quem faz isso é o inimigo, né? E aí ele dizia isso, olha, mostra para o inimigo lá onde está.
tá, realmente esse pecado é meu, realmente esse pecado é cometido por mim, mas olha, eu estou em Cristo e esse pecado está cravado lá, né? Então eu tenho a oportunidade de, você não deixa de ser pecador, né? Estamos livres do poder, mas não da presença, né? Mas eu tenho um Cristo que me purifica de todo pecado, né? Que me purifica de toda injustiça. E esse negócio, meu irmão, isso não tem preço, irmão. Não aceite ser dominado. Não aceite ser dominado. Se Cristo te fez livre, seja livre em nome de Jesus. Não aceite ser dominado por essas acusações, por essas leviandades, por essas falsas doutrinas. Firme-se em Cristo e olhe para Cristo, meu irmão. E quando alguém perguntar, você mostra lá na cruz, a cédula cravada lá na cruz, aonde Jesus Cristo não só cravou, mas humilhou todos os detentores da dívida, todos os acusadores da dívida, melhor dizendo, né? Isso é extremamente libertador, Libertador. Né? Liberta a gente de tantas angústias, que a Bíblia vai falar também do mar do esquecimento que foi lançado. Mar do esquecimento, né? Verdade. Só que aí esses mestres querem te colocar uma vara de pesca na mão para você voltar a pescar aquilo seu que pecadinho lá, tá lá no mar do esquecimento. Porque ele vai te dar uma nova estratégia para você esquecer, Isso, né? Meu querido irmão, chegamos ao fim então do nosso estudo de hoje. Muitos felizes, assim, quando a gente fala de Cristo, olha, a gente podia ter assim um programa de 12 horas, a gente começar falando de Cristo e deixar, assim, só começa falando. E aí a hora que terminar, terminou, para vocês verem quantas horas daria isso, porque Cristo, gente, Cristo é o centro. Eu só estou aqui hoje transmitindo esse programa porque Cristo entrou na minha vida, na minha história. Pastor Josias só está aqui hoje porque Cristo entrou na vida e na história dele. Eu só sou pastor porque Cristo morreu na cruz. Graças a Deus. Pastor Josias só é pastor porque Cristo morreu na cruz. Então, antes de qualquer coisa para nós, está Cristo, né? Cristo é essa semente inicial de tudo o que veio depois na nossa vida e na nossa história, né? Tudo em todos, né? Tudo em todos. Glória a Deus por isso, né? Pastor Josias, faz aquela oração para a gente. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estar em Tua presença, falando de Teu Filho amado Jesus Cristo, e pedimos, Senhor, nós desejamos crescer espiritualmente, desejamos lutar contra o pecado, e a Tua palavra nos ensinou que devemos estar em Teu Filho, ligado. Tu és o viticultor, Teu Filho a videira, nós somos os ramos. Então, faça com que essa ligação nunca se quebre, Senhor, que possamos estar sempre ligados a Teu Filho Jesus Cristo. Esse é o Teu desejo, esse é o nosso desejo, e nós oramos em conformidade com o Teu desejo. Queremos crescer espiritualmente, não para acharmos melhores que os outros, mas simplesmente para transbordar o amor de Cristo que foi derramado em nossos corações, para que outros venham beber dessa fonte, para que outros venham se alimentar dessa fonte e ter o mesmo privilégio de estar em Ti. Continue abençoando e dando graça a todos nós para permanecermos firmados em Teu Filho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Josias, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Que Jesus continue aí abençoando sua vida, família, ministério. Meu querido, minha querida, olha só, você não é mais escravo. Não se deixe escravizar novamente pelo pecado. Vença o pecado por Jesus Cristo e pela palavra de Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Nessa semana você terá as suas lutas, as suas dificuldades. Vença por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você ainda não conhece Jesus, olha só, renda-se a Jesus, viu? Renda-se a Jesus, porque só em Cristo a nossa vida é liberta do pecado e liberta da condenação do pecado. Se você é legalista, muda a sua vida, meu irmão. Renda-se a Cristo, renda-se à obra de Cristo. Se você é místico demais, renda-se a Cristo. Cristo é o centro e só Cristo pode mudar a nossa vida e a nossa história. Que Jesus abençoe você, que você tenha bons estudos na Palavra de Deus e nós nos encontramos na próxima semana.